Se você não se conhece, você vai sempre se medir por aquilo que você não é. Você já parou para pensar nisso? Você já olhou para uma pessoa ou para um colega de trabalho e pensou: puxa, por que que eu não consigo ser assim? Nossa, ele tem uma postura tão diferente, eu não consigo ser desse jeito. Olha como essa pessoa fala bem. Nossa, eu não consigo falar desse jeito. Olha, aquela pessoa entende muito de tal coisa, eu não consigo ser desse jeito. E isso vai minando a tua autoestima. Isso vai fazendo com que você se sinta cobrado por aquilo que você não fez, por aquilo que você não tem, por aquilo que você não é de fato, e de alguma forma você começa a se sentir insuficiente, começa a sentir aquela angústia, aquela ansiedade e querendo talvez tampar esses buracos para não deixar aparecer essa incompetência toda que você está enxergando aí. Você já sentiu isso? Vamos falar sobre isso agora? Se você ainda não me conhece, eu já vou me apresentar aqui e vou fazer essa pausa para pedir aquele like, que é um trabalho tão pequenininho, que não te custa nada e que me ajuda tanto a levar esse conhecimento para mais pessoas aqui e também crescer esse canal. Deixa esse like pra gente, né? Se você chegar no final do vídeo e não gostar, você pode tirar o seu like, a gente faz esse acordo aqui. E se você ainda está aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo ou nesse assunto e está pesquisando sobre isso, não me conhece ainda, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. E hoje a gente vai falar aqui sobre essa coisa que a gente tem de sempre estar se comparando com as outras pessoas sem perceber aquilo que a gente de fato é. Né? Algumas pessoas falam assim: ah, essa coisa de fazer terapia, essa coisa de autoconhecimento não serve para nada, não serve para nada. Só que olha só, se você não sabe quem você é, você não sabe qual é o parâmetro para se medir. Se você não sabe naquilo que você é bom, você não sabe se você melhorou ou não. Você sempre vai olhar para fora e vai pensar: nossa, fulano comprou um apartamento e eu não comprei. Nossa, fulano tá fazendo viagens e eu não fiz. Nossa, fulano teve filhos e eu não tive. Você olha só para aquilo que você não teve, você não percebe aquilo que você conseguiu construir, aquilo que você conseguiu fazer, porque o seu parâmetro sempre está fora de você. E você há de convir comigo que a conta não vai fechar, porque existem muito mais possibilidades, é infinita as possibilidades daquilo que você consegue não ser, daquilo que você não consegue ser, porque a gente não tem condição de ser tudo, né? Então, e é muito pequena a possibilidade daquilo que eu consigo ser. Mas por que tem algumas pessoas que conseguem se destacar tanto com aquilo que são, mesmo não sendo muitas outras coisas que elas não conseguem ser, e algumas pessoas não conseguem se destacar tanto, mesmo muitas vezes fazendo muitas coisas ou sendo bons em muitas coisas, simplesmente porque elas estão se comparando com as outras pessoas, certo? Por aquilo que elas não são. Elas estão olhando para aquela pessoa que consegue fazer atividade física com muita frequência e fala: poxa, eu não consigo. Ou aquela pessoa que consegue mexer no Excel com muito bem, entregar aquelas planilhas, aqueles relatórios maravilhosos e não consegue perceber que talvez ela se comunique muito bem. Ou talvez ela consiga organizar as coisas de uma forma muito boa. E ela não consegue ter parâmetro de talento e de competência, porque se eu não sei aquilo que eu sou bom, eu não consigo saber aquilo que eu entrego bem e eu não consigo investir naquilo, eu não consigo investir em mim mesma. Faz sentido para você? Então, se você é uma pessoa que sempre acha que nunca está fazendo bastante, que você olha para as outras pessoas e acha que elas são mais confiantes, mais rápidas, mais falantes ou melhores do que você em vários aspectos e que o tempo todo você está tentando performar ou se encaixar ou se justificando por não ser aquilo que essas pessoas são, muito possivelmente esse vídeo aqui é para você. Pode acontecer isso, esse excesso de comparação pode ter sido aprendido. Muitas vezes você foi comparado na sua infância, né? De alguma forma você aprendeu a se comparar com as outras pessoas. Olha como o coleguinha faz melhor, ou como aquele irmãozinho que já tem 2 ou 3 anos acima de você consegue fazer e você não consegue, né? E de alguma forma fala: poxa, o outro consegue fazer coisas que eu não consigo e eu aprendi a me comparar. Pode ser que você tenha desenvolvido uma estima muito baixa por excesso de crítica ou por falta de autonomia, como a gente já falou em outros vídeos, e aí você olha para você e fala: caramba,
eu não consigo fazer sozinho, eu não consigo, olha só como o outro consegue, eu não consigo. E às vezes a sua crítica é tão forte em cima de você que você não consegue perceber o valor daquilo que você fez. Porque com pessoas muito críticas, quando a gente aprende a ser crítico, existem duas métricas muito fortes, né? Ou eu fiz perfeito, ou eu fiz uma porcaria. Ou é perfeito ou é uma porcaria. E entenda que essa métrica ela não faz muito bem para você. Porque pessoas, no geral, elas têm várias métricas, né? Vou dar uns exemplos. Ela pode ter feito um trabalho horroroso, ela pode ter feito um trabalho muito ruim, ela pode ter feito um trabalho meia boca, ela pode ter feito um trabalho ok, dá para passar, ela pode ter feito um trabalho bom, ela pode ter feito um trabalho muito bom, ela pode ter feito um trabalho excelente, ela pode ter feito um trabalho sensacional, perfeito, incrível, né? E quando eu tenho essa escala, quando eu tenho várias métricas para medir aquilo que eu fiz, aquilo que eu entreguei, eu consigo entender onde é que eu posso melhorar. Eu consigo entender que se eu entreguei um trabalho meia boca, ele pode melhorar um pouquinho para ficar bom. Ele pode ficar um pouquinho para ficar muito bom. Onde que ele precisa ser acrescentado para você conseguir ter um trabalho melhor. Agora, se a meia métrica ou é perfeito ou é uma porcaria, tem que jogar fora, você percebe que você não consegue melhorar? E o problema é que existe uma consequência grave nisso. Pode ser que de alguma forma aquilo que você faz com perfeição mais te cause alívio do que realmente um prazer. Faz sentido? Porque na hora que você entrega, a tua atenção é tão grande, você fez um negócio muito perfeito, aquilo você fala, graças a Deus, entreguei, nossa, ninguém vai me cobrar por isso, e eu não consigo perceber e olhar para aquilo e falar, nossa, eu fiz um negócio sensacional, eu não consigo validar aquilo que eu fiz. Então, começar a entender e conhecer quem você é o primeiro passo para você começar a gostar de quem você é. Faz sentido que você não consegue gostar de quem você não conhece? Então, se você não conhece quem você é, você só conhece quem os outros são, você vai ter o parâmetro de quem os outros são para que você gosta. Então, você gosta do que os outros fazem, você gosta dos conquistas que as outras pessoas têm. Isso é parâmetro de conquista para você. Mas quando você olha para você e fala, poxa, eu acho que eu até falo bem. Se eu conseguir, se eu fizer um curso, talvez eu possa melhorar ainda mais isso. Ou, nossa, eu consigo organizar bem as coisas, eu consigo aprender muito rápido. Isso é uma coisa bacana minha, né? Existem várias formas para você conseguir conhecer um pouquinho de você. É claro que o feedback das outras pessoas também ajuda. Muitas vezes as pessoas falam sobre você e ajudam você a perceber aquilo que você é. Quem nunca, por exemplo, recebeu um feedback positivo, um elogio e tudo mais e gravou aquilo na alma, no coração, falou assim, nossa, você é muito engraçado, é muito legal quando você fala as coisas desse jeito, e você fala, nossa, é super legal, as pessoas gostam, então eu faço isso bem, então eu posso melhorar, vou repetir, vou fazer isso mais vezes, né? Mas a gente tende a não prestar muita atenção nas coisas positivas, a gente marca mais as coisas negativas que falam da gente, que também faz parte daquilo que a gente é. Então faz sentido que a gente consiga usar os pontos de desenvolvimento que a gente tem para entender, não, isso eu não sou boa, sei lá, com conta, com número. E não necessariamente eu preciso fazer ou me medir só por aquilo que eu faço bem. Porque às vezes eu faço muito bem uma coisa que eu não gosto de fazer. Né? Por exemplo, eu sou muito boa com. Vamos ver uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu sou muito boa com habilidade manual. Eu faço muito bem, eu sou muito habilidosa, sabe? Consigo fazer as coisas com muito capricho e tudo mais, mas me irrita muitas vezes fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, eu tenho habilidade, eu tenho talento, mas não gosto de mexer com algumas coisas que são muito delicadinhas. Às vezes até me pega e eu gosto, né? Então, em alguns momentos tô interessada, mas se eu fosse trabalhar com isso todos os dias, eu ia me irritar bastante. Então, não é do meu perfil. Então, eu preciso me atentar para alguns pontos para eu me conhecer. A terapia acho
acho que é o ponto mais importante, porque te força a parar um tempo da tua semana para refletir sobre você, sobre teus comportamentos, sobre as tuas ações, a você se escutar falando a seu respeito. Isso é sensacional. Então, a terapia é um ponto bem interessante para você saber sobre você. Seus gostos, aquilo que você gosta de fazer, é muito interessante para você começar a descobrir quem você é. Poxa, eu me sinto bem quando eu faço tal coisa. Eu me sinto bem quando eu explico alguma coisa. Então, provavelmente você gosta de explicar coisas para as pessoas. Ah, eu gosto muito de fazer coisas manuais. Ah, então, provavelmente você é uma pessoa que gosta, que tem interesse nisso, né? Já é mais fácil a gente desenvolver os talentos quando a gente tem gosto por algumas coisas. Porém, eu sei fazer coisas que outras pessoas me procuram para fazer. Sei lá, que tipo de problema que você resolve, né? Que tipo de coisa que você faz com uma facilidade maior do que as outras pessoas, ou que as pessoas pedem para você fazer. Muitas vezes aí estão escondidos alguns talentos. Escreve aí, né? Tem uma tarefa que muitas vezes eu passo para alguns pacientes. Entre em contato com os amigos mais próximos e peça 3 ou 4 características suas para essas pessoas te dizerem. Ah, características que me definem. Normalmente eu peço para que elas digam características positivas, porque normalmente é o que as pessoas têm mais dificuldade. Ah, eu não sei no que eu sou bom. Beleza, pergunta para umas 4, 5, 6, 10 pessoas quais são as suas características positivas. Legal, vai preenchendo ali. O que você faz que as pessoas veem com bons olhos. Isso já é um parâmetro. Existem testes também que falam sobre partes da sua personalidade. Nossa personalidade é um tanto quanto complexa. Né? Alguns testes são aplicados apenas por psicoterapeutas, alguns outros não, como o DISC, MBTI. Tem testes muito bacanas que vão fazendo recortes da sua personalidade. Também é um ponto legal. Só que é importante a gente entender que o teste não é uma tábua da verdade. Então tem coisa que você pode olhar e falar assim, cara, eu me identifico com isso, faz sentido. Mas isso aqui não faz tanto sentido para mim, então risca. Tá? Você é muito mais capaz de identificar o que faz parte da tua personalidade ou não do que o teste, mas é muito legal você conseguir analisar um relatório que já vem em PDF, você se enxergar em PDF é super legal, né? Eu gosto bastante do DISC. Trabalhei muito tempo, ainda trabalho, né, com o DISC. Tem o Big Five, que é muito bacana, que hoje é o indicado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da psicologia positiva, que fala sobre as forças de caráter. Então, você tem lá 24 forças de caráter e você pelas respostas que você dá. Então, esse é uma avaliação gratuita, internacional, e que você consegue, de alguma forma, entender quais são as suas principais características positivas também e usar isso a seu favor. E ali ele coloca as 24 em ordem. Então, primeira essa, segunda essa, terceira essa, né? Então, as 5 primeiras geralmente são as suas marcas de caráter, né? São as coisas pelas quais as pessoas te reconhecem. E muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. Quando a gente começa a olhar para quem a gente é e descobrir quem a gente consegue investir nas nossas características e daí sim produzir mais. E aí, quando a gente gosta de quem a gente começa a cuidar mais de quem a gente é, e isso acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para você conseguir ter uma autoestima boa, uma confiança boa e conseguir produzir as coisas que você quer produzir com mais confiança. Eu brinco com os meus pacientes que, para mim, eles não podem se achar, né? Eu brinco, eu não gosto de fulano que se acha. Eu também não gosto de nenhuma pessoa que se acha, porque quem se acha tem que ficar se convencendo em cima dos outros, colocando de alguma forma se passando, empinando o nariz e tudo mais. Não, meus pacientes, eles não podem se achar, não. Eles têm que se ter certeza. Que quem se tem certeza tem uma tranquilidade na alma, não fica discutindo por coisa que não precisa, não entra no perrengue das outras pessoas, consegue separar o que é meu, o que é do outro, né? Isso é sensacional. Então, gente, para a gente parar de se comparar
com aquilo que a gente não é, a gente precisa ter certeza de quem a gente é, a gente precisa se descobrir, a gente tem um universo enorme dentro da gente. E simplesmente por conhecer esse pequeno universo, que é o que a gente tem controle sobre ele, que é quem a gente é, aí a gente consegue, de alguma forma, dar uma guinada na nossa vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana a gente está postando vídeos que ajudam você a ter mais sucesso na sua carreira, a ter mais saúde mental na sua vida profissional. Espero ter ajudado e até a próxima semana.